Seja bem-vindo a mais um estudo do Vem e Segue-me. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Hoje é dia 19 de setembro, sábado. A designação do Vem e Segue-me para nós estudarmos essa semana se encontra aqui no livro de Terceiro Nef, capítulo do 8 vai até o capítulo 11, tá bom? E hoje eu vou fazer uma comparação dentro dessa designação. Vou ler com vocês aqui Terceiro Nef, capítulo 9, o versículo 2, e depois vou ler lá com Terceiro Nef, capítulo 11, do versículo 3 ali em diante. Bom, o que está acontecendo aqui no Terceiro Nef, capítulo 9, versículo 2? Bom, todo o povo ali, eles estavam numa escuridão total, né? Houve trevas espessas, né, sobre toda a terra ali por um período de 3 dias. E quando você está em total escuridão ou com os olhos fechados, seus outros sentidos, né, eles ficam mais aguçados. Você presta mais atenção e consegue ouvir mais. Por exemplo, eu estive numa sala de aula na escola dominical. A professora pediu para que todos os alunos ali fechassem os olhos durante 1 minuto, pudesse prestar atenção e ouvir tudo o que estava acontecendo ao seu redor. E naquele dia eu consegui ouvir passarinhos, né, de diferentes sons de passarinhos ali. Consegui ouvir moto passando na rua, carro, pessoas conversando, né, apesar da rua ser longe, né, da onde é a capela ali. Então eu consegui ouvir todas essas coisas e outras pessoas também compartilharam ali sons que eles conseguiram ouvir nesse período ali de 1 minuto. E o que acontece? Se nós não tivéssemos parado naquele instante para prestar atenção no que estava acontecendo ao nosso redor, todas aquelas coisas estariam acontecendo, mas nós não teríamos prestado atenção, né? Nós não teríamos ouvido. Talvez seja até por tradição que nós, né, fechamos os olhos para falar com Deus, porque isso traz mais concentração na oração, né? Se você orar de olho aberto ali, vai passar um passarinho na janela, uma borboleta, vai tirar a sua atenção daquilo que você está fazendo, está conversando com Deus ali. Então essa experiência mostra sobre isso. Então imagina que todos, né, eles estavam aqui nesse versículo na completa escuridão. Então os sentidos deles de ouvir ficou mais aguçado. E eles ouviram uma voz que falou muitas coisas para eles, da destruição da cidade, muitas coisas ali. E nenhum dessas pessoas aqui teve dificuldades de ouvir essa voz, porque eles estavam na escuridão, então eles prestaram muita atenção. Então eu vou ler aqui o que a voz, né, disse para eles. A voz era de Jesus Cristo. Aqui no versículo 2 do capítulo 9 diz assim: Ai, ai, ai deste povo, ai dos habitantes de toda a terra, a não ser que se arrependam, porque o diabo ri e seus anjos se regozijam em virtude da morte dos belos filhos e filhas de meu povo, e caíram por causa de suas iniquidades e abominações. Bom, uma coisa para chamar a atenção aqui nesse versículo é que logo no começo é repetido a palavra ai 3 vezes. Isso é muito incomum dentro das escrituras, tá bom? É muito raro uma escritura que tem uma palavra repetida 3 vezes. Algumas semanas atrás eu compartilhei aqui a mensagem de que versículos que repetem a palavra 2 vezes nós devemos dar muita atenção, né? Por exemplo, versículos que diz assim, em verdade vos digo, né? Ou lembrai-vos, né? Então todas essas coisas, quando é repetido 2 vezes ali, nós devemos dar muita atenção. E é muito raro um versículo que cita ali 3 vezes repetida a mesma palavra. É tão raro que dentro do livro de Mórmon só existem 2 versículos, tá bom? Se encontra nesse versículo que eu acabei de ler, em 2 Nef, capítulo 28, versículo 15. Dentro da Bíblia só existe um versículo na qual é repetido a palavra 3 vezes. Se encontra lá em Apocalipse, capítulo 8, versículo 13. E em Doutrina e Convênios também só existe um versículo na qual é repetido a palavra 3 vezes, mas eu não consegui achar aqui a referência. Se você achar aí, passa para mim anotar aqui e completar o meu estudo, tá bom? Então é bem raro sobre isso. Então essa voz, que era de Jesus Cristo, ela falou ai deste povo, né? Ele estava divertindo, porque o diabo, ele estava rindo e seus anjos se alegrando ali, porque os que haviam morrido em seus pecados, em suas iniquidades. E quando a pessoa morre ali sem se arrepender de seus pecados, suas iniquidades, ela não consegue voltar a viver com Deus, voltar
a presença de Deus e viver com Ele eternamente. Ele perde aquela salvação. E o diabo, esse é o propósito, destruir a humanidade. Então por isso que ele ri e se agrada com isso. Bom, eu vou comparar esse versículo aqui com o capítulo 11, a partir do versículo 3, tá bom? Então o que está acontecendo aqui é que todo o povo, eles estavam reunidos lá nos arredores da terra de abundância, e eles estavam próximo do templo ali, e eles ouviram uma voz também. Vamos ver a diferença desse versículo que eu li com esse agora. Bom, diz assim, ó: E aconteceu que, enquanto estavam assim conversando um com os outros, ouviram uma voz que parecia vir do céu, e olharam em todas as direções, porque não entendiam a voz que ouviam. E não era uma voz áspera nem forte. Entretanto, apesar de ser uma voz mansa, penetrava-lhe até o âmago, de modo que não havia parte de seu corpo que não tremesse. Sim, penetrou-lhes na própria alma e fez-lhe arder o coração. E aconteceu que tornaram a ouvir a voz, e não a compreenderam. E novamente pela terceira vez ouviram a voz, e aguçaram os ouvidos para escutá-la. E seus olhos estavam voltados para o lugar de onde vinha o som, e olhavam fixamente para o céu, de onde vinha o som. E eis que na terceira vez compreenderam a voz que ouviram. E elas lhe dizia: Eis aqui meu filho amado, em quem me comprazo e em quem glorifiquei o meu nome. Ouve-o. Bom, podemos observar aqui, né? Eu li aqui do versículo 3 ao versículo 7, que na primeira vez que eles ouviram a voz, eles não compreenderam o que a voz estava falando ali, né? Isso por quê? Porque eles estavam conversando com os outros, falando ali de sinais e maravilhas, eles não estavam falando nada errado, mas a sua mente estava dispersa, né? Falando dos acontecimentos que houve na face da terra ali. Então, quando eles ouviram a voz, né? Eles não entenderam o que a voz estava falando, né? E a segunda vez que a voz falou, novamente eles não compreenderam a voz. E no versículo é mencionado que eles olhavam em todas as direções, né? Então é possível que eles olhavam um para os outros ali, todos estavam ouvindo a voz, mas nenhum deles foi capaz de entender o que a voz estava dizendo. É porque eles estavam olhando para o lugar errado ali, olhando para as pessoas, tentando achar alguma explicação ali, né? Mas podemos observar outra coisa também, que apesar deles não entender o que a voz estava dizendo, aquela voz, né, não era nem forte nem áspera, mas fazia arder-lhe o coração, penetrava até o âmago, de modo que até não existia parte do seu corpo que não tremesse. Então nós também, quando nós estamos orando ou recebendo uma resposta de Deus, nós podemos sentir no coração algo, né? E isso significa que Deus está falando conosco, mas será que a gente está sendo capaz de entender o que é que Deus está falando conosco? Uma coisa é você saber que Deus está falando com você, outra coisa é você conseguir interpretar o que Deus está falando com você, ou entender puramente ali o que Ele está falando conosco, né? Então, se nós estivermos dispersos, né, no celular ou conversando com as outras pessoas, quando nós sentirmos essa voz no nosso coração, na nossa mente, nós realmente devemos prestar mais atenção. Só na terceira vez aqui é que eles conseguiram entender o que a voz estava dizendo. E o que diz o versículo? Que eles aguçaram os ouvidos para ouvir a voz, né? E aí sim, dessa vez eles olharam para o lugar certo, olharam fixamente para o céu, de onde vinha o som, né? E então eles compreenderam a voz que dizia: Eis aqui meu filho amado, em quem me compraz e em quem glorifiquei o meu nome. Ouve-o. Então eles ouviram a voz ali naquele momento. E após esses versículos, o que acontece? Um homem, ele desce do meio do céu ali com o manto branco e se põe no meio deles, né? E o que eles acham, né? Apesar deles terem entendido o que a voz dizia, eles acharam que era um anjo. Mas a própria voz já havia dito, né? Eis aqui meu filho amado, em quem me compraz e em quem glorifiquei o meu nome. Ouve. Então era óbvio que era Jesus Cristo. Mas ainda assim que eles ouviram a voz, eles não compreenderam, né, aquilo para a vida deles, que era Jesus Cristo que estava sendo apresentado ali. Então eles pensaram que era um anjo.
E isso pode acontecer na nossa vida. Então nós devemos prestar muita atenção na voz do Senhor, né? Quando nós tivermos esses sentimentos, para um pouco, fecha os olhos, busca ao Senhor para saber o que Ele quer, o que Ele está falando com você. Você sentiu algo certo, mas o que Ele quer, o que Ele quer especificamente, né, da sua vida. Tá bom? Então, os profetas têm falado muito sobre isso, né? As autoridades gerais aí, sobre ouvir ao Senhor, levantar até a hashtag, né? Hashtag ouvir ao Senhor. Então, nós possamos prestar atenção na voz que vem ao nosso coração, a voz do Senhor. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.